Olá, nós estamos começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Não é? Você que acompanha a gente, confere conosco sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, com personalidades da nossa região, personalidades do Brasil, debatendo, discutindo os nossos problemas, as nossas dificuldades e, claro, na medida do possível, apontando aí as saídas, né, para que a gente possa minimizar e resolver, né, quem sabe, a maioria dos nossos principais problemas aqui na região. E, claro, debatendo também os temas que estão na pauta nacional. Lembrando que a gente tem diariamente uma reprise às 20 horas e um pouquinho mais à frente, depois do JB, o painel regional, também com informações, entrevistas e o debate importante sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Nesta edição, mais uma vez, espaço aberto para a gente discutir uma área que é sempre uma dificuldade muito grande, né? A demanda é gigantesca, né? A área da saúde. Muito prazer, a gente recebe mais uma vez aqui no painel Debates o secretário de Saúde de Santos, Dr. Marcos Calvo. Secretário, prazer recebê-lo. Está tudo bem? Tudo em ordem, muito trabalho. Prazer nosso também estar presente mais uma vez, doutorão. Obrigado pela presença, secretário Marcos Calvo. Em instantes a gente vai ter aqui os nossos companheiros de bancada também para participar com a gente, para conversarem com o secretário Marcos Calvo a respeito dos dramas, das dificuldades, né, das demandas enormes e gigantescas que tem a área da saúde em Santos e região, e especificamente também sobre o encontro que o secretário Marcos Calvo, outros secretários da região, prefeitos aqui da região, tiveram agora, esta semana, com o ministro da Saúde, o santista, nosso aqui da terra, companheiro do secretário Marcos Calvo, o ministro da Saúde, Arthur Chior. Lembrando sempre, o telefone para você participar conosco, entrar em contato com a gente, o 3014 5281, você liga para cá, né, faz a sua pergunta, seu comentário, não é? Comenta a respeito dos temas que nós estamos colocando aqui em debate, colocando aqui em discussão, evidentemente que ligados à área da saúde de Santos e da Baixada Santista como um todo. facebook.com/painel regional, sempre pelas redes sociais o caminho para você participar com a gente e a sua participação crescendo cada vez mais, a gente fica muito satisfeito, muito alegre com isso também. Lembrando que pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você confere online, confere em tempo real o que a gente debate, o que a gente discute aqui ao longo do programa. E o painel Debates encerrado, ele vai para o YouTube, você rever o programa por inteiro ou, se preferir, os trechos que você achar aí mais interessante. Como eu prometi, já conosco aqui, na sequência aqui do secretário Marcos Calvo, nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual do painel regional, do painel Debates. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao nosso doutor secretário de Saúde Municipal de Santos. Boa tarde ao vereador Banha. É um prazer participar aqui do programa Painel Regional de hoje. Muito bem, conosco também nosso Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador do PMDB, participando em mais esta edição do Painel Regional Debates. Tudo bem, Banha? Prazer rever você também. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde especial ao nosso secretário de Saúde. Função hoje hércula em qualquer administração pública. Cava, mas não acha nada. E tem que matar um leão e fugir de dois todos os dias. Ao nosso querido Manuel Rogério, um forte abraço e um forte abraço a vocês que estão nos assistindo aqui. Obrigado pelo convite. Olha, acho que é mais ou menos por aí, né? Matar um leão e fugir de dois todos os dias, a função aí dos nossos secretários de saúde, pelo menos aqui na região metropolitana, né? Abrindo espaço aqui, destacando sempre os parceiros aqui do painel regional Debates, né? O DL, o Diário do Litoral, traz nesta sexta-feira a capa Estado libera quase 5 milhões à Baixada, não é? Mas não tem a ver com a sua área, viu, secretário? Não é para a saúde, é para a área... saúde dessa vez. É verdade. A área da ação social, secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Henrique Almirades, renovou o fundo estadual e anunciou o novo piso social paulista. O que tem a ver com a sua área, não sei se dá para pegar essa foto pequenininha aqui, né? Embaixo da manchete, o secretário Marcos Calvo vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Está aqui, é uma foto com a reunião que aconteceu esta semana em Brasília, com o ministro Arthur Chior recebendo lá os secretários de saúde das cidades aqui da região, juntamente com os nossos prefeitos, uma articulação lá do deputado federal Beto Mansur. Eu passo aqui exemplares aqui, o Marcos Calvo me ajuda a passar também ao Manuel Rogério e ao vereador Banha, né? E a gente destaca ainda aqui também o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do DL, Diário do Litoral, trazendo aqui na sua manchete, capital já tem 3 mil casos de dengue, não é? E complemento aqui, o número já supera os casos da doença registrados no ano de 2013. No ano passado, a cidade apresentou 2.600 casos durante os últimos 12 meses. Também espaço aberto mais à frente, né? Nos próximos blocos,
para o Marcos Calvo falar alguma coisa sobre esse tema, já que a dengue sempre uma questão preocupante, né, do secretário em Santos, em toda a região metropolitana. Mas acho que é interessante, antes da gente falar especificamente sobre a reunião lá com o ministro, sobre esse caso da dengue, enfim, os jornais hoje publicam, mais uma vez, né, que o prazo para o fechamento do PS obstétrico da Casa de Saúde está se esgotando, né? Nós já tivemos o fechamento lá da maternidade e, obviamente, do serviço de obstetrícia da Beneficência Portuguesa. Há uma ameaça também por parte do Hospital São Lucas. E aí, secretário, vai cair tudo nas costas da Santa Casa da Misericórdia de Santos? Não vai mais nascer ninguém em Santos? Enfim, parece comédia, mas não é, né? É trágico isso. Você tem razão, Butrão. É uma situação que preocupa. Isso tem tomado bastante meu tempo, a gente tem discutido muito isso, o prefeito tem acompanhado. Foi motivo da discussão em Brasília chegamos a colocar essa questão. Você veja que hoje nascem cerca de 12 mil crianças ao ano na cidade de Santos. 12 mil? Veja, são nascimentos que ocorrem nas maternidades de Santos. A Baixada Santista inteira são cerca de 25 mil nascimentos ao ano. Moradores de Santos, nós temos 5 mil nascimentos. Então, 5 mil santistas nascem em Santos e nós recebemos 7 mil mulheres de outras cidades que vêm dar luz aqui em Santos. Olha que coisa, como nós temos uma concentração dos serviços hospitalares na nossa cidade. E a Casa de Saúde é uma maternidade que tem uma participação importante, porque ela faz quase 3 mil partos ao ano, né? Até 2012, do ponto de vista de volume, era a maior maternidade. 25% aproximadamente. 25% aproximadamente. De 12 mil, exatamente. E hoje, no último ano, 2013, a maior maternidade já se tornou a Santa Casa, em volume, né? Passou um pouquinho, coisa de 100, 150 partos, mas de fato o fechamento do pronto-socorro obstétrico, o nosso entendimento é que ele é uma coisa preocupante, é grave, porque o fato de não ter a emergência obstétrica coloca um risco maior para aquela gestante que vai dar luz ali na maternidade, né? Nós tivemos muitas discussões, ainda ontem conversei com a direção da Casa de Saúde, eles avançaram num acordo com a Unimed, que é o principal plano de saúde, melhorou um pouco os valores. Antes, a maternidade deles ia ficar aberta das 8 às 16 horas, agora já estão falando que vai possível fazer parto 24 horas, mas ainda não mantiveram o plantonista médico na porta, vai ter apenas um enfermeiro de plantão. Eu acho que ainda não é o ideal. Na verdade, ainda é importante para o atendimento daquela gestante que ela passe pelo médico. O enfermeiro obstetriz, né, especialista na parte de obstetrícia, consegue identificar quando a mulher está evoluindo para o trabalho de parto, mas não vai conseguir ter o diagnóstico de algum problema mais grave que pode acontecer nessa gravidez. Então, por isso é importante a presença do médico no pronto-socorro obstétrico. Mas eu ainda acredito que a gente consiga reverter essa situação. O São Lucas não vai fechar, isso já é uma coisa que, felizmente, acho que já está resolvido, já está equilibrado, né? Na segunda-feira, já resultado dessa reunião de Brasília, vem um diretor da ANS, a Agência Nacional de Saúde, para fazer uma reunião aqui em Santos. Então, nós vamos reunir todos os planos de saúde, às 2 horas da tarde. A reunião vai ser na Associação Médica de Santos, né? Vamos chamar todas as maternidades, estou conversando pessoalmente com todos os diretores da maternidade, para a gente mostrar todo esse quadro e ver como chegar num melhor acordo para... o que eu entendo, Boturão, que é assim, a prefeitura não pode interferir numa decisão da Casa de Saúde, que é uma empresa, tem seus objetivos, suas diretrizes, mas ela precisa dar tempo de que o restante das instituições hospitalares possa se preparar para absorver essa eventual mudança e a maneira como vai acontecer isso. Então, não dá para fazer isso no prazo de 60 dias, nós precisamos de um prazo maior, talvez 6 meses, talvez até o final do ano. Acho que esse é o grande objetivo e a gente vai estar batalhando ainda por isso, para que isso aconteça. Ana Rogério Banha ficou aí à vontade para discutir, debater
desses casos e outros aí ligados à saúde com o secretário Marcos Calvo. Bom, vamos seguir a ordem, né? Pela sei ordem. que o vereador Banha deve estar com uma ansiedade para falar, porque essa área da saúde é uma área que ele atua muito, luta muito por isso. Inclusive, eu quero lembrar, até você falando de casa de saúde, eu recordei um requerimento do Banha que não faz muitos dias, e que inclusive foi remetido para o Ministério Público a respeito de 15 idosos que foram com a casa de saúde, uma cirurgia marcada, com os acompanhantes que também são idosos, e de 7 horas da manhã ficaram horas e horas sem lugar para sentar, banco de alvenaria onde não tinha espaço para todos, mais de 4 horas em pé, e isso inclusive foi levado ao Ministério Público, há relação também com a Unimed, parece que o plano de saúde, e olha, idosos que têm plano de saúde. Então, Casa de Saúde, Unimed e idosos. Boturão, o Estatuto do Idoso é bem claro. Primeiro, no artigo 1º do Estatuto, ele já estabelece a idade para você identificar um idoso. Não tem como você falar assim, eu não sei se é idoso ou não. Se tem 60 anos, igual a 60 anos ou superior a 60 anos, é idoso. E se é idoso, está no artigo 2º, tem direitos. E um desses direitos que estabelece no artigo 2º é direito à saúde física, a prioridade à saúde física. E quem que é responsável por isso? O próprio Estatuto também estabelece no artigo 3º, família, sociedade, poder público. Ou seja, todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade. Então nós temos que levar essa questão, se não está sendo respeitado o direito do idoso, temos que colocar isso em discussão. Fica aqui esse fato específico, esse caso concreto, mais de 15 idosos aguardando uma cirurgia, que assim, me parece que eles marcam a cirurgia para o mesmo dia, e aí é um médico só, que eu vejo como um herói, um médico só, fazer 15 cirurgias de uma vez só, e o hospital não dá sequer um atendimento digno ao idoso. Acho que o Banha pode falar com mais detalhes sobre esse assunto, que foi requerimento dele, mas você vê o dinamismo das questões de saúde. O nosso secretário enfrentou um problema sério, que foi o fechamento das maternidades aqui, foi a Brasília, discutiu, colocou isso em pauta, foi lutar por isso e já aparece outro problema. Saúde realmente não é fácil, não dá para criticar quem está na frente. Acho que todos têm que se envolver e buscar uma solução, tendo boa vontade de todo mundo. Vereador Banha, pois não? Mundo que nós estamos vivendo. Assunto não falta aqui na área de saúde. O mundo que a gente vive hoje, a gente se mostra. Eu estou mostrando, o doutor Rogério mostrou lá do técnico, do conhecimento, do crime, da falta de atendimento. O secretário, na sua condição de secretário, maior autoridade de saúde da nossa cidade, tendo que fazer o papel de conciliador. Porque o papel de poder público, ele dar saúde a todos. Agora, envolvendo uma relação comercial, então você vê a inversão de valores que nós chegamos. Nós temos aqui obras faraônicas. Pessoal, eu estou falando aqui, secretário, como cidadão e como a gente tem sentido o calor da sociedade, que a gente anda nas ruas, fala com o povo e sente esse calor da indignação, fala assim, poxa, a Copa do Mundo vem aí, essas obras só se falam em milhões e bilhões. Aqui na nossa cidade se fala em museu de 53 milhões. Vão trazer 7 milhões e meio para a cadeia velha. Vai trazer agora, gastou 40 milhões em 11 anos na obra do Coliseu. Aí vi na reunião que vocês participaram aí, junto com o nosso querido ministro Quioro, ministro Santista, a Antonieta pedindo 4 ambulâncias, pedindo mais 4 unidades da dengue. Nós precisamos de uma unidade básica de saúde. Então, tudo isso, em comparação a essas obras, é dinheiro de cego. É dinheiro praticamente de esmola, é dinheiro de nada. Isso não é nada do que a gente está falando aqui dessas cifras. E aí, a inversão se mostra mais latente, doutor Manuel Rogério, quando o cidadão tem o SUS. Aí se cria uma carapaça para o SUS, mas o SUS é que atende a todos. O SUS ainda é um misericordioso. Aí fala assim, olha, eu não vou no SUS. Eu vou gastar um dinheirinho aqui, eu não posso. Mas vou gastar esse dinheirinho aqui para entrar no plano de saúde.
Aí o cidadão paga o plano de saúde, que é o único produto que ele paga antes de usar. Aí ele, quando vai usar esse plano de saúde, acontecem essas aberrações que nós estamos vendo aqui. Casa de saúde não chegou num denominador. Sendo que desses 3 mil que o doutor falou aí, dos nascimentos, 70% dos nascimentos são conveniados da Unimed. Peraí, doutor. Isso é uma relação de lesar o consumidor. Isso é crime contra o consumidor, porque ele vendeu um produto, dando que aquele produto era na casa de saúde, o cidadão chega lá, aí por questões fiduciárias, se paga mais o pátio, se não tem o auxiliar, se tem obstetra, se vai ter plantão, se acende luz, se trabalha de noite, o consumidor não tem nada a ver com isso. Ele tem que ir lá na defesa do consumidor, no promotor público, e já no dia 1º de maio, onde estão ameaçando aqui dia 1º de maio, para tudo. 1º de maio vai parar. Eu quero ver parar. Quero ver parar, porque eu vou ser o primeiro a correr. Eu vou gritar. A gente quer conciliar, a gente quer que a cidade não aconteça esse caos, porque a cidade é cidade polo, seria uma irresponsabilidade do prefeito, do secretário, deixar acontecer para depois correr atrás. A gente vai conciliando, vai sentando à mesa, mas essa não é a função. Isso é uma relação comercial, uma relação fiduciária. Se tá bom, se tá ruim, na hora do contrato tinha que ver esses valores. Aí, nessa mesma mesa que nós sentamos aqui com o provedor da Santa Casa e com uma das maiores autoridades médicas da nossa região, doutor Conforte. Olha, Banha, o SUS é ruim, mas ele ainda é muito melhor que os planos de saúde. Os seus repasses são o dobro do que os planos de saúde. Então tem alguma coisa errada. Se o SUS é ruim e ainda é melhor que o plano, então tem que extirpar de uma vez por todas todos esses planos de saúde, sem enganação. Sai do SUS e vai direto para o particular. Agora, o particular, vamos chegar nessa questão do particular. O particular, ele não atende uma alma do SUS. Não atende questão, só se for omissão de socorro e se você intimar no balcão e falar assim, ó, se não socorrer ele, chama a polícia. Porque não atende, você tem que ter com dinheiro vive. Estas almas que nós levantamos aqui, a Casa de Saúde, o Ana Costa, o São Lucas, a Unimed e uma série de hospitais que nós levantamos aqui, só devem para os cofres públicos 260 milhões, porque não pagam. Não pagam ISS, não pagam a taxa de lixo, não pagam absolutamente, nem o alvará eles não pagam, taxa de funcionamento do alvará. Então, é só pedir ao cofre público. Eu queria saber, doutor Marcos Calvo, se fosse ao contrário, se o poder público tivesse devendo para esses hospitais. Eles já tinham bloqueado o cofre do Paulo Barbosa, bloqueado lá os cofres públicos da prefeitura, não quer saber se tem salário para pagar, se não tem, ele vai lá e bloqueia, como outros já bloquearam. E a gente tem visto aí essas inversões tão grandes, porque a Unimed, que tem 158 mil vidas, ela não faz a lição de casa, tem um faturamento assustador, constrói um hospital, não faz uma atividade. A Beneficência Portuguesa foi o primeiro a fechar a maternidade. Era a melhor maternidade da região, foi o primeiro, porque se tocou primeiro, fechou. Preferiu fazer um convênio com o SUS do que atender a maternidade. Por ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, porque todos os seus conselheiros estão com as suas contas bloqueadas. Como disse aqui o Ballerini, até o provedor da Santa Casa tem as suas contas bloqueadas, ou seja, tem uma inversão de valores com relação ao atendimento. Quem trabalha mais deveria ganhar mais e deveria receber mais, mas não é isso. Trabalha mais, recebe menos, atende menos e os planos de saúde ainda ganham. Então eu acho que há aí um princípio de uma investigação que tem que haver por parte da Agência Nacional de Saúde, porque você ganhar sem fazer, isso não é correto. Você está ganhando dinheiro para prestar um serviço e na hora que precisa desse serviço não tem um serviço. Então, isso é crime, doutor. Isso já é, no Código Penal, isso é crime. Você vai explicar com mais propriedade essa situação, senão não cobra. Aí na hora que precisa, eu basto na porta do Pronto-Socorro Central, eu vou para o Silvério Fonte, eu vou para o hospital do Pronto-Socorro do Macuco, eu vou me virar, mas eu tenho um plano de saúde. Isso é justo? Isso é correto? Então, essas inversões,
Isso tudo está borbulhando na cabeça do cidadão, o doutor Marco Calvo. E eu até imagino, o cidadão fala assim, puxa, mas é tão fácil encaminhar recurso para essa ou aquela obra, para aquela obra do patrimônio histórico, para aquele teatro, para o Museu Pelé. Mas nós não conseguimos, ficamos aí 2 ou 3 anos peregrinando, e o senhor sabe disso, para pegar dinheiro, para pedir dinheiro para o governador do estado. Nós conseguimos o parcelamento do Hospital dos Estivadores com Michel Temer, conseguimos ali todo o equipamento para a maternidade, da questão do projeto Cegonha, foram mais 13 milhões de equipamento, mas não conseguimos o dinheiro, como estamos esperando aquele dinheiro anunciado pelo governador Alckmin, das unidades de UTI coronariana pediátrica, 2 milhões. Isso não cria um desgaste muito grande, secretário? Porque vem todo mundo, chega a ano eleitoral, pré-eleitoral, anuncia, olha, eu vou trazer, estou trazendo dinheiro, e não joga uma responsabilidade muito grande para as Santas Casas, para a Beneficência Portuguesa, o Guilherme Álvaro, porque ele está anunciando antes, mas quando é que vai chegar essa verba? Que dia que chega? Não é difícil administrar? Só na variável, só na condicional, e se, e quando chegar, mas o problema está aqui. E o senhor tem que resolver. Como é que é feito isso aí, doutor? Esse é o leão de cada dia que a gente mata, né? Na verdade, existe todo um planejamento de como é que a gente vai organizando o sistema de saúde, né? O sistema de saúde tem que começar na atenção básica, a atenção básica tem que funcionar bem, né? As nossas policlínicas, que nós estamos resgatando. Estamos reformando aí uma boa parte dessas unidades, começamos agora nessa semana com o programa de reformas, né? Tem as unidades de emergência novas, as UPAs, teremos 3 UPAs, né? Uma delas fica pronta no final do ano. A próxima sai a licitação provavelmente semana que vem, então está caminhando isso. E o Hospital dos Estivadores está em reforma. Então eu não tenho dúvida que o caminho da saúde de Santos, ele é um caminho da saúde pública que vai melhorando, vai agregando, e a gente trabalha nesse processo de organização. Mas nesse momento, a crise importante que a gente precisa de fato resolver, contornar, é a situação das maternidades, porque a gente já tem uma mortalidade infantil que não é boa, né? Santos é melhor que as outras cidades da região, mas a região como um todo não tem uma mortalidade infantil satisfatória, passa de 15. Então qualquer mexida nessa questão das maternidades é muito preocupante, e a gente tem até, eu acredito que a gente vai chegar num acordo, porque a prefeitura tem cobrado muito, temos demonstrado para a Casa de Saúde que nós somos parceiros, sim, porém, né, queremos ser mais exigentes, e eles têm que perceber que a contrapartida deles é manter o pronto-socorro aberto, o pronto-socorro obstétrico, até que a gente consiga reorganizar as maternidades da cidade para receber os atendimentos que eles não vão conseguir fazer lá. Doutor, só um questionamento rápido. O que o senhor sentiu nessa reunião lá em Brasília, sabendo de nós temos pessoas diretamente envolvidas com a nossa região que não podem alegar desconhecimento em hipótese alguma, pelo contrário, são pessoas envolvidas com a saúde da nossa região, o Quioro, o Fausto Figueira. O que o senhor sentiu? Porque a gente vem batendo nesse quesito de mortalidade infantil, e a gente sabe que Santos é a cidade sede das 29 cidades da nossa região metropolitana e Vale do Ribeira. Como é que é isso na cabeça do ministro para desvendar, para desatar esses nós? Porque é humanamente impossível, porque a gente está cansado de falar, e muitas pessoas contestam, e a verdade ela tem que ser dita, não pode ficar nenhum resquício de inverdade ou de falsas promessas. A saúde, o povo de Santos, ela dá e sobra. Saúde, o povo de Santos, dá e sobra. Agora, não dá para atender 28, 29 municípios, e não dá para concordar também, ô Boturão, eu queria até deixar claro, eu confio, acredito, sei que é uma pessoa capacitada. Esses levantamentos feitos pelo Jornal A Tribuna, pelo Rodolfo Amaral, do levantamento SUS, peraí, não dá para acreditar nesses números, não. Esses números, para mim, eles são distorcidos, porque vamos atender, vamos pegar todas as parturientes, cidade por cidade. Aí
Aí é o que eu quero ver. Aí é que nós vamos chegar no âmago da questão. Nós vamos chegar o quê? Ó, Guarujá tem tantas parturientes. São Vicente tem tantas. Cubatão tem tantas. E Santos? Atende tantas e da onde? Aí você sobrecarrega. Não dá para jogar um número pequeno daquele para Santa Casa, e para o Guilherme Álvaro, e para o Silvério Fontes, e alguns pronto-socorros que também as crianças nascem em caráter de emergência. São 4 unidades que nós temos aqui. E nós atendemos nessas 4 unidades. Aí fala assim, não, o Santo Amaro só faz parto hoje. O São José só trabalha praticamente com parto. Então, nós temos que ter cuidado, atenção ao analisar números friamente, mas é isso que a gente deixa faz aqui uma anamnese, faz aqui um diagnóstico. O Chioro, o Quioro e o Fausto Figueira, eles têm muita familiaridade com a nossa região. Qual foi? Tem alguma ponta, algum fio de esperança aí, eu acho? O secretário vai responder esse questionamento do vereador do Banha daqui a pouquinho. A gente está em cima do break aqui, já estouramos aqui o primeiro bloco, vamos para o intervalo. Já retornamos. Segundo bloco, nosso painel regional debate, esta edição, espaço aberto para discussão importante na área da saúde, especialmente aqui de Santos, sou da região metropolitana, né? Conosco o Dr. Marcos Calvo, secretário de saúde aqui da cidade de Santos, nosso Manuel Rogério e o vereador Banha do PMDB. 3014-5281 para você participar conosco, facebook.com/painel regional pelas redes sociais. Acelerando um pouquinho o passo aqui, tem muita coisa para a gente conversar aqui com o secretário, com o Rogério e com o Banha. O Banha deixou no ar aí o questionamento sobre a reunião lá em Brasília com o ministro Quioro e se há luz no final do túnel aí para a cidade, para a região. Há luz, sempre há luz, né, secretário? A luz, eu acho que, claro, temos muitas dificuldades, mas existem muitas coisas importantes, positivas também em andamento, né? A reunião de Brasília, eu acho que tem um ponto positivo, porque, primeiro, claro, teve a possibilidade de cada prefeitura, cada secretaria de saúde colocar lá suas necessidades, seus pleitos, aí tem as diferenças de cada situação de cada cidade. Mas o mais importante é que a gente acabou discutindo algumas coisas que, vamos dizer, une todas as cidades e que são importantes serem colocadas como prioridade, e o ministro conhecedor, que é da região aqui, como foi bem colocado, né, se colocou muito à disposição para nos ajudar. Então, uma das coisas que foi um pedido unânime foi exatamente um recurso, a condição da gente dar mais estrutura para a atenção básica, né? Atenção básica é importante que ela funcione bem, para desafogar os pronto-socorros, para evitar internações desnecessárias. Então, isso foi uma prioridade importante. A outra, a questão materno-infantil, porque um dos grandes projetos do governo federal, que é a Rede Cegonha, é um projeto que está atrasado, né? Um projeto que não está no mesmo ritmo de outros investimentos, então falta recurso, o governo federal não conseguiu ainda ter um ritmo adequado, então a gente pediu a priorização nessa questão da atenção materno-infantil. E eu acho que a grande questão, até mais importante de todas, foi a necessidade que foi colocada por todos presentes, de pensar um planejamento da saúde da região, um planejamento que possa ter uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente está num bom momento, o governo do estado tem colocado alguns recursos, a gente tem aí o Estivadores com 220 leitos para ficar pronto até o final do ano que vem, tem o Hospital de Itanhaém que está sendo reformado com recurso do estado, mas ainda falta muita coisa nessa região, né? Talvez um hospital em São Vicente, que é a cidade que tem a mais carência hoje na região como um todo, né? Então, uma das questões que foi encaminhada... Mais um hospital em São Vicente? São Vicente, veja... Falta fazer funcionar melhor o aí é exatamente a discussão que precisa ser feita, né? Fazer o planejamento do que é preciso de investimento. É um hospital novo, público, é fazer o São José funcionar. Então, esse planejamento... É um elefante branco, doutor. Ali tem 100%, só funciona 20% da sua capacidade, tem 80% paralisado. É mais fácil você construir um novo, ou então você vai ter que pôr abaixo São José e fazer um outro hospital, porque do jeito que está todo degradado e as condições de economicidade e condições de pagamento aos seus funcionários, como é que vai fazer? Ele não trabalha na sua força, na sua capacidade total, né, doutor? Então, eu
não quero entrar na discussão específica do outro município e do Hospital São José especificamente, mas o que eu queria ressaltar é exatamente a necessidade de pensar o planejamento da região como um todo, né? Nós temos uma região de 1.700.000 habitantes. Quando a gente chega no Vale do Ribeira, conforme o Banha falou muito bem, que também está agregado, né? São mais de 2 milhões de habitantes. Tem a especificidade da temporada, que a nossa população quase duplica, né? Em algumas cidades mais que duplica. Então, o que nós precisamos de investimento, o que nós precisamos de planejamento, de organização, não são coisas que acontecem a curtíssimo prazo. Então, tudo bem, não tenho recurso para tudo, mas vamos imaginar em 5 anos, em 10 anos, como é que isso se consegue somar os investimentos dos recursos municipais, dos recursos estaduais, dos recursos federais, porque aí a gente consegue ter um plano exatamente de como será a saúde na região. Santos se ressente de ter uma concentração de serviços de saúde, então é verdade, né? Quando a gente pega os dados dos hospitais de Santos, quase 40% são de pessoas de outros municípios. Também para certos atendimentos é um desconforto, é até penoso para certos pacientes. Imagina quem mora lá no litoral sul, tem que vir 3 vezes por semana para Santos para fazer diálise, né? Então, vamos pensar em desconcentrar um pouco esses recursos, de repente alguns investimentos, seja em câncer, seja na questão da diálise em outros municípios, que possam melhorar a condição de atendimento, mas precisamos de tempo, estamos trabalhando para isso. Acho que a perspectiva de, junto com o Estado, né, municípios e com o apoio federal, pensar um grande plano, né, de como nós queremos a saúde na região. Manuel Rogério, pois não? Vou aproveitar aqui um gancho que o doutor deixou, questão do longo prazo. Eu vejo os governantes atuando em questões pontuais, Boturão. O Banha lembrou bem aqui a inversão de valores que a gente está tendo. Muito dinheiro gasto com o Museu Pelé, Teatro Coliseu, Cadeia Velha, e a nossa saúde ainda continua deficitária. Nós estamos sofrendo a falta de planejamento de anos e anos anteriores. E o que o secretário está falando, realmente, ele não está pensando só agora numa questão pontual. Ele está falando de um planejamento, de você pensar agora, porque a saúde, ela é todo dia. E pensar daqui a 5 anos, no mínimo. Então, você não pode ficar tendo uma visão pequena. Você tem que abrir o leque da sua visão e tentar identificar todos os problemas de saúde. Aí, quando você fala de dinheiro público, dinheiro levado para outras questões, milhões em obras faraônicas, como o Banha citou, obras faraônicas, você está certo, Banha? Eu penso, não sou contrário não, Museu Pelé, Teatro Coliseu, acho bonito uma cidade legal, uma cidade interessante. Mas, eu sempre falei aqui, nós precisamos do essencial. E a saúde está aí, a questão dos idosos que eu citei. Uma sociedade evoluída sequer necessitaria de um estatuto de idoso. Isso aí teria que estar em cada pessoa, respeitar o seu idoso, respeitar o próximo. E cada governante tem que ter a ideia de quê? De que fazer o mínimo, um grãozinho de areia que seja, sem pensar num retorno, que seja político, que seja financeiro. Pensa no coletivo, o que é bom para a nossa sociedade. Eu quero fazer aqui elogio, no caso de uma amiga que trabalha numa empresa da navegação, que precisou de uma ressonância magnética e não teve essa ressonância magnética. Por quê? Ressonância magnética em feriados e finais de semana não existe. Ela só existe a emergência de segunda a sexta-feira. Uma hora marcada, né? Aí, o que teve que acontecer? Doutor Clemente, da Multimage, foi lá e atendeu, abriu a empresa dele para atender. Doutor Marcos aqui já socorreu também, está sempre com o telefone celular ligado. O Banha já socorreu também, porque a gente trabalha para as empresas, vê se tu consegue falar com o Banha, vê se consegue falar com o secretário de saúde. Sempre fomos atendidos, ou seja, são pessoas que se doam, se incorporam naquela função, mas não se incorporam só por causa de um cargo, de um status. Se incorporam realmente, se doam para fazer alguma coisa. Agora, isso é preciso que todos façam isso. Os governantes, toda a sociedade
E as pessoas começam a pensar, o que é mais essencial neste momento? Vamos tratar do que a gente precisa primeiro. Não vamos... Eu quero citar um exemplo que às vezes você vê, a pessoa mora num barraco e tem um carro de luxo na porta. Não, primeiro estrutura a sua casa, dá um conforto para a sua família e depois pensa no supérfluo. Isso é só uma analogia que eu quero falar do dinheiro público. Vamos lançar o dinheiro público, vamos direcioná-lo para onde? Para esses serviços essenciais que nós necessitamos. E saúde é um direito de todos e é uma necessidade que todos nós temos. Vou aproveitar esse gancho aqui e perguntar ao secretário. Uma ressonância magnética é tão complexa assim, tão cara assim, para que os nossos hospitais não tenham numa emergência de final de semana? Como aconteceu, foi relatado agora aqui pelo Banha e pelo Rogério? A ressonância, ela de fato não é um exame com muitos usos em emergência, né? A tomografia tem muito mais utilidade na emergência, né? Então, de uma maneira geral, a Santa Casa eu sei que não tem a ressonância ainda, tem um equipamento comprado, mas ainda não está instalado. O maior uso no caso da emergência acaba sendo a tomografia, né, o eco, e esses equipamentos têm uma utilidade muito maior na questão das urgências. E não seria possível fazer um acordo aí com essas clínicas de imagem para que uma delas se mantenha em plantão de fim de semana e se mantenha em plantão de feriado, para que não precisa acontecer uma coisa absolutamente amadora como essa, de localizar um médico, né? E o Clemente é uma pessoa extremamente dedicada, meu amigo nosso aqui, participou conosco muitos anos. Saiu da casa dele para abrir, mas é uma coisa amadora, né? Eu senti isso na pele, pô. Eu senti isso na pele, liguei para o Dr. Marcos Calvo, por isso que eu digo, não dá. O homem público, ele é homem público durante o seu período de mandato e durante o seu período que ele é nomeado ao cargo público. Não teve uma vez que eu não ligasse para o Dr. Marcos Calvo e não fosse atendido com uma resposta. Está certo que ele não vai falar, é o homem que vai resolver os problemas do mundo. Tem uma atenção, fidalguia, cortesia, dignidade, respeito, humildade. Qual é o nome do paciente? Onde ele está? Espera que eu vou ver o quadro dele. Como é que foi? O que foi? O que está acontecendo? Então, é uma pessoa interessada. Como as pessoas vêm e se socorrem, só sabe como é que chama o nome disso, doutor? Credibilidade. O senhor é uma pessoa de credibilidade. As pessoas procuram as pessoas que têm credibilidade, porque as pessoas já não acreditam mais em ninguém, doutor. A situação está tão esculhambada, a questão da saúde no Brasil, mercantilizada, é um balcão de negócio. Os hospitais viraram banco. E aí, a misericórdia, a compaixão, a indulgência, aquela coisa, olha, vamos socorrer, vamos pegar aquele mutirão de amor. São poucas essas pessoas e graças a Deus, nós temos pessoas como o senhor ainda aqui em Santos, que são dedicadas, que correm atrás. Se no final de semana a gente acha o senhor com facilidade. O senhor mesmo agora, nós estávamos aqui, eu fui diversas vezes ao seu gabinete, por diversas vezes ele discutiu. Doutor, como é que é 260 milhões na rua? Não pagam desde 97. Tá certo que nós não vamos lá para lacrar a parede do hospital, nem penhorar os elevadores, nem os equipamentos dos hospitais particulares. Mas a gente tem que ter uma via de mão dupla. Temos a lei da compensação, doutor. Levamos essa ideia para a promotoria, levamos essa ideia para os assessores do prefeito, conversei com o prefeito. Prefeito, se não tem dinheiro, tem serviço. Por que começa a bater essas vagas de UTI, essas cirurgias de maiores complexidade ou de menor complexidade? Começa a bater isso na folha de dívida desses hospitais. Temos alguma notícia, mais ou menos, tem algum estudo sobre isso, doutor? Esse estudo está sendo realizado pela área jurídica da prefeitura, viu, Banha? Eu acho que a gente está bem adiantado essa possibilidade. Talvez precise de algum ajuste, alguma lei que permita, que autorize isso, porque não é exclusivo de um único serviço, né? É uma coisa que vai como qualquer lei que mexa com impostos, com anistias e tal, tem que ser generalizado. Público, né? Mas eu entendo que é um benefício muito grande para o SUS, porque nós podemos pegar alguns procedimentos que nós temos dificuldade de realizar no SUS, fazer alguns mutirões e tal, e acho que é um benefício muito importante
E eu acredito que em breve a gente vai estar preparando isso para encaminhar para a Câmara, viu, Banha? Muito bem, aproveitamos o gancho aqui do Marcos Calvo, vamos para mais um intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional Debates, tá bom? Até já. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional em Debates, com prazer aqui com o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, também com o nosso Manuel Rogério e o vereador Banha do PMDB aqui da cidade de Santos. Perguntas chegando, a gente abre já já o espaço importante para o telespectador. Mas eu queria entrar aqui, aproveitando a manchete do Gazeta de São Paulo, falando sobre o número de casos de dengue na capital paulista, que já superou 2013. Como é que está aí a estatística aqui na cidade de Santos, já que essa época do ano é pródiga, né? Como sempre, a preocupação da dengue, mas eu acho que a situação nossa hoje mostra exatamente o resultado do trabalho desse último ano, né? A gente vê que São Paulo está enfrentando, principalmente na região oeste, ali, divisa com Osasco, uma epidemia de dengue. Campinas, eu vi uma informação na imprensa outro dia falando de 15 mil casos de dengue em Campinas, né? E a gente vê que, nesse momento, Santos, este ano, nós tivemos confirmados 115 casos, doutorão. Então, sempre tem alguns casos que acabam ainda demorando um pouco os exames, mas a gente está numa situação infinitamente muito mais tranquila do que no período anterior, né? E em grande parte disso é o resultado do trabalho de prevenção, de apoio. A imprensa sempre apoiou muito, intensificar esse trabalho com a comunidade, né? Os mutirões, o treinamento com os profissionais de saúde. Então hoje a nossa situação está muito mais tranquila. A gente começa a ficar preocupado agora já com a gripe, né? Na verdade, nessa época do ano, começo do outono, já começa a ter um aumento de casos no pronto-socorro. A única questão que a gente sempre insiste é que não podemos descuidar da dengue. E um caso inicial de gripe e um caso de dengue tem sintomas muito parecidos. Semelhança. Febre, dor no corpo, mal-estar e tal, então nunca é possível descartar a dengue. O médico tem que estar atento, a população tem que estar atento, procure o serviço de saúde, procure o ponto-socorro, a unidade de saúde do bairro, porque se for um caso de dengue tem que ser bem tratado, e se for bem tratado vai evoluir bem, não vai ter problema nenhum. Ainda hoje, antes de vir aqui para o programa, doutorão, eu gravei uma matéria com uma televisão da Flórida, que é uma televisão que circula entre os latinos ali, né, da Flórida, do sul dos Estados Unidos, do México. Preocupação deles, dengue. Então eles queriam exatamente fazer uma matéria para passar ali. Está tendo muito caso de dengue por lá? Não, o pessoal que vai vir na Copa. Porque vai vir para cá. Para não se preocupar, porque não vamos ter problema de dengue na Copa, já tem toda uma preparação aí para a gente estar em condição por aqui, né? de atender isso. Acho que nesse aspecto da dengue, Boturão, a gente tem que destacar o trabalho que sempre foi feito pela Prefeitura de Santos, a equipe do Dr. Marcos Calvo, com o Dr. Marcelo Brena também, são pessoas que conhecem do assunto, trabalhou bastante. Só que uma coisa que todos nós, inclusive nossos telespectadores, tem que entender é que dengue especificamente é a nossa parte que vai ser primordial. O nosso grão de areia, eu falei dos administradores, dos gestores públicos, mas isso cabe a gente, principalmente a cada um de nós, fazer a nossa parte, nosso grãozinho de areia e cuidar, cada um do seu espaço, alertando o seu amigo, alertando o seu vizinho, para quê? Para que não deixe criadores à mostra e esses criadores com certeza vão proliferar mosquito que transmite a dengue. Ora, falando de dengue aqui também, estou lembrando de um requerimento seu, Banha. Como eu disse, você gosta bem da área da saúde, da segurança pública, mas estou recordando um requerimento seu indicando ao prefeito a realização de fotos aéreas no município. Por quê? Porque realmente tem muita coisa que quando você está por cima, você vê que você nem acredita. Ainda essa semana eu sobrevoei parte de Santos e eu vi muita coisa que eu nem imaginava que existia na nossa cidade. Então eu não sei se o prefeito repassou para a Secretaria de Saúde ou se esse requerimento do Banha já chegou lá, mas é uma ideia que fica aí ao nosso secretário. É mais um instrumento, né, serviço de inteligência, porque não dá para cobrar dos agentes de vetores, não dá para cobrar do Marcelo Brena,
que ele faça uma fiscalização. Ele está andando, está tudo emparedado. Agora, se você olhar de cima, você vai ver piscinas abandonadas, você vai ver pneus largados do lado da própria alfândega. Tem lá mais de 1 milhão de pneus jogados, mas está lá emparedado, o cidadão não vê. Então, por cima, logicamente, é bom para a saúde, é bom para a segurança. Nós temos que ter a foto, nós temos que ter o sobrevoo da nossa região. E um outro pedido que eu deixo aqui para o meu amigo Marcos Calvo, infelizmente na saúde é isso, doutor. Se busca, se tem dificuldade, se acha facilidade. E quando está na facilidade, vem a dificuldade. Nós temos um problema crônico, e o senhor sabe bem disso, na Aparecida. Temos um imóvel abandonado, obsoleto, largado, mas o dono do imóvel, ele sabe da necessidade da prefeitura. Ele sabe que ali naquela região do BNH não tem uma policlínica que acomode toda a comunidade. Eu consegui, através do Michel Temer e através do próprio Quioro, ele diz, olha, se arrumar um espaço de 500 a 600 metros, a gente consegue uma verba de R$500 mil para uma UBS. Falei, tem uma praça no BNH de 4.800 metros. Não dá para a gente fazer uma policlínica ali, térrea, de primeiro mundo, já que a praça é pública, já que a gente já tem batido nessa situação. Uns dizem que a praça é pública, outros dizem que a praça é do Armênio. Mas, seja do Armênio ou seja pública, vamos lá, se desapropria o pedaço da praça que falta, do que pede, ou não desapropria, ou vá lá, quer dizer, do município. O que não pode é a gente pagar um preço de aluguel tão grande como esse e não atender a demanda, não é isso, doutor? Aliás, ele disse aqui, quando esteve aqui conosco, você falando sobre esse assunto, que não vai causar prejuízo nenhum ao município. O município pode fazer o que quiser ali da praça, que ele não vai criar problema nenhum. Disse aqui o empresário Armênio Mendes, sentado onde está aqui o... Tem que aproveitar essa oportunidade. Vou pedir o programa, a cópia do programa, mas a gente já está viabilizando um imóvel para instalar uma policlínica ali, um imóvel público. Em breve essa situação está solucionada, viu? Aparecida é uma região que, por conta do BNH, tem uma concentração populacional muito grande, né? Uma das unidades que tem maior movimento da nossa rede, né? E a gente quer fazer uma unidade nesse padrão de qualidade, acessibilidade, climatização. Então, em breve a gente vai ter aí, além das reformas, as obras novas que a gente está já planejando. Valdomiro Trento diz assim, secretário, o SUS, criado em 1988, só funciona implementado nos últimos 12 anos em todo o território nacional, inclusive com o Mais Médicos. Isto é que incomoda velhos interesses e dificulta o planejamento que o senhor falou? Deu para entender aí? Então, ele está destacando os últimos governos aí, né? Na verdade, o SUS tem 25 anos, o SUS ele é da Constituição de 88, né? Mas é um trabalho permanente, né? Não é um trabalho de curto prazo. Organizar o sistema de saúde não é uma coisa fácil, não tem mágica, né? Eu sempre digo isso, é um trabalho permanente de organização. E eu acho que a gente está num momento muito melhor hoje na nossa região. No país como um todo tem políticas muito bem definidas, acho que a gente está num momento muito mais propício aí para melhorar as condições de saúde da população como um todo. Uriel Vilas Boas, secretário, como você vê a atitude das entidades médicas que criticam mais médicos ao invés de apresentar propostas para solucionar os problemas na saúde? E eu já emendo aqui, o Mais Médicos pegou ou não pegou afinal? É bom ou não é bom? Então, o Mais Médicos, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber é que o Brasil, ele não é nem a cidade de Santos, nem o estado de São Paulo, né? De fato, existem situações muito distintas no Brasil como um todo. Eu acho que o Mais Médicos, ele está conseguindo melhorar o acesso da população a médicos, né? Mas não é uma solução definitiva. A solução definitiva é efetivamente a gente interferir e ter cursos de medicina formando profissionais mais voltados para essa ação generalista, né? Por muitas questões históricas, acabou a formação médica ficando muito focada no especialista. O especialista é necessário, tem o seu lugar, mas nós precisamos retomar a formação daquele médico das especialidades mais gerais, né, da clínica, da pediatria, né? Hoje a gente já não tem pediatra. A própria ginecologia obstetrícia é uma especialidade que já começa a ter dificuldade de formação
Então, que isso faz parte do Mais Médicos, né, também uma grande reorganização da formação dos cursos de medicina. Acho que é um projeto que a médio e longo prazo pode ser muito interessante e não é apenas uma questão de ter os médicos estrangeiros vindo especificamente agora. Isso é uma coisa passageira que eu acho que está em um contexto maior. Bom, sobre esse aspecto, eu queria dividir em 2 pontos. Primeiro, eu quero elogiar o Mais Médico. Por quê? Se deu certo, se deu errado, fez alguma coisa pela saúde. Enxergou que saúde é um serviço essencial. Então, vamos tentar. Porque pode ser que não dê certo, mas pelo menos tente. É o que eu peço para os governantes, pelo menos tente. Agora, sobre outro aspecto, você tem muita razão. Investir em mais faculdades. E isso decorre o quê? Educação. Nossos professores, valorizar os professores, começar desde o primário, porque se não tiver uma boa formação fundamental, não vai conseguir passar numa faculdade de medicina. Então, fortalecer a nossa educação, fortalecer os nossos professores, para quê? Para que mais pessoas que têm esse dom de ensinar, porque ensinar é um dom. Eu quero lembrar aqui, mandar um abraço para o meu professor de inglês, eu fico vendo ele me dar aula, aquela aula particular, ele é um professor nato, nasceu para aquilo. Então, valorizar os professores, aquelas pessoas que tenham dom, para que elas queiram ser professor, e aí sim nós vamos ter a raiz, o fundamento, o alicerce para toda a nossa sociedade. Aí vamos ter boas escolas, boas faculdades de medicina e bons médicos. E as nossas autoridades, eu acho que elas já chegaram a esse denominador, doutora, porque... Deixa eu só emendar aqui, Banha, para você. Não, só a partir do momento que começa a descentralizar os cursos, ou seja, criar faculdades regionais, você começa a atender a demanda reprimida daquela região, porque ficou há muitos anos um monopólio da medicina. Em determinados estados você tinha faculdade de medicina, outros não. Agora, a gente traz médico de fora para atender o quê? Ninguém quer ir em Rondônia, ninguém quer ir no Acre, no Macapá, ninguém quer ir no Amazonas. Então, é difícil você tratar o Brasil como a cidade de Santos e a cidade de São Vicente. Só para emendar aqui já para o Banha mesmo, o Wellington lá do Sabor parabeniza aqui o programa. Banha, sei que o tema hoje é saúde, mas o que estão querendo fazer com o transporte público de Santos? O prefeito, olha, essa administração eu tenho visto uma rigidez, uma fiscalização que eu nunca tinha visto. Só a Piracicabana levou mais de 300 autos de infração, multas, para que se adeque ao serviço de transporte público. Os ônibus de Santos, vocês vão ver aí, esses verdinhos, branquinhos, aí, brancos e verdes, são diferentes. Já tem Wi-Fi, tem telefone, tem ar-condicionado, tem um sistema de Bluetooth, já é uma outra, e acesso a cadeirante, e a tarifa é a mesma desde que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa entrou. Não aumentou a tarifa em nenhum instante. Agora, os ônibus da MTU, eu quero deixar aqui o meu registro. São ônibus arcaicos, obsoletos, ultrapassados, de uma tarifa escorchante e que não atende à demanda da população, até porque nós estamos padecendo, ainda não instalou o VLT, o TIM está parado há 20 anos e nós temos que socorrer do serviço da Metropolitana, da MTU, da Piracicabana, enfim, mas são ônibus velhos, ultrapassados e que, invariavelmente, não chegam nunca na hora. Secretário Marcos Galvo, prazer recebê-lo aqui, sucesso, espero que as coisas melhorem, tá bom? Obrigado, até uma próxima. Agradeço, Buturão, estamos sempre à disposição para discutir a saúde de Santos. Obrigado, Manuel Rogério, também presença sempre importante conosco, o vereador Banha do PMDB, mais uma vez participando com a gente, você que nos acompanhou, o painel debate volta nas segundas, 13h30, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, às 10 horas, o painel regional. Obrigado.